Com certeza, a natureza é a maior artista do mundo. E isso pode ser confirmado quando visitamos locais de extrema beleza e que foram criados sem nenhuma interferência humana, o que faz as pessoas sequer cogitar a possibilidade de surpreenderem com possíveis descobertas. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. O que eles capturaram em um rio surpreendeu o mundo inteiro. Sinarapã. O sinarapã, ou tabius, é uma espécie de peixe da família Gobia e o único membro do gênero monotípico Mystichids. É endêmica das Filipinas. O peixe cresce até 2,5 centímetros de comprimento. É transparente com algumas manchas escuras e olhos negros. Esse peixe de água doce vive em lagos a partir da costa até 12 metros de profundidade. Tabius é considerado uma iguaria e é de importância econômica localmente. Foi listado no Guinness Book of Records como o menor peixe de comida. É colhido com redes e folhas de palmeira. Ele foi tomado em grande número desde a década de 1940, quando se tornou popular com o alimento. É frito ou cozido e servido com legumes. Na década de 1990 ficou claro que o sinarapã era um ser explorado e estava quase em extinção. Também foi afetado negativamente por espécies introduzidas de peixes em seus lagos nativos, particularmente a tilápia do Nilo. As ações de conservação tomadas incluem a transferência de milhares de sinarapã para lagos mais seguros, onde eles podem se reproduzir de forma eficaz. O transporte do peixe foi difícil porque é muito delicado, e bem mais da metade da carga morreu durante o processo. Em 2001, havia evidências de reprodução bem-sucedida no novo habitat. Tanque de guerra. No ano de 1944, um jovem garoto na Estônia percebeu um conjunto peculiar de rastros perto do lago de Kurtna-Matajaretiv. Pareciam rastros de tanque que levavam diretamente ao lago, mas não havia nenhuma trilha de volta. Nos 2 meses seguintes, também notou algumas bolhas de ar que saíam do lago, como se algo estivesse afundando lentamente. O garoto ficou bem curioso, mas não tinha meios para investigar. Por isso, resolveu simplesmente esquecer. Quase 50 anos mais tarde, o garoto, agora um homem adulto, contou que viu um clube histórico de guerra local chamado Austin. O clube ficou fascinado pela história do velho e em setembro do ano de 2000 se dedicou a realizar uma investigação completa sobre o que havia no fundo do lago. O que encontraram foi absolutamente impressionante. Fosse o que fosse, era enorme, muito pesado, pesava toneladas e havia afundado a uma profundidade de uns 7 metros, aproximadamente 23 pés. Este é o caminho mencionado que leva ao lago onde o garoto viu as bolhas de um tanque há tantos anos. Toda uma equipe de pessoas se reuniu em torno do lago para tentar averiguar o que poderia haver no fundo. A equipe teve que chamar uma empresa de maquinaria pesada para poder ajudar a extrair o que havia no lago. Nesta foto temos uma primeira visão do que pode ser. Como o garoto suspeitava, se tratava de fato de um tanque militar, para ser exato, um tanque soviético, modificado T-3476A. Mas como um tanque conseguiu chegar ao fundo de um lago? O noroeste da Estônia foi um dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, com aproximadamente 100 mil vítimas fatais e outros 300 mil feridos. Ao longo dessas batalhas, o exército alemão conseguiu capturar esse tanque soviético. Com o tempo, os soldados alemães foram obrigados a sair da área do lago. Os especialistas acreditam que provavelmente foi abandonado no lago de propósito, possivelmente para evitar que caísse de novo em mãos inimigas. O tanque, que pesava umas 30 toneladas, precisou de quase 6 horas para ser retirado completamente do lago. Tanques como esse são conhecidos como tanques troféu, que foram capturados, usados por algum tempo e depois descartados. Desde que foi retirado do lago, a intenção era de mostrar o T-34 como uma amostra de trabalho no Museu de História de Guerra do clube, que foi fundado no vilarejo de Gorodenko. A restauração e o ajuste das peças e dos componentes do T-34 estão completos, e o veículo está agora na oficina do clube no Parque de Tratores perto de Sirigala, no bosque na metade do caminho entre Narva e Jovi, Lago Cráter. Os lagos de cratera são incríveis formações naturais que podem ser originadas das atividades dos vulcões ou quedas de meteoritos. Quando o vulcão está inativo durante muito tempo, a quantidade de chuva recebida por ele acaba sendo maior do que a evaporação e a infiltração, formando os lagos de crateras. Esse lago está localizado no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O local foi formado pela erupção do vulcão Mazama, que ocorreu há mais de 7 mil anos.
Hoje o vulcão dorme tranquilamente nas águas do lago. Apesar de o lago estar cercado por montanhas e não ser alimentado por rios, os níveis de água são constantemente mantidos graças a permanentes chuvas na região. Ele possui em torno de 10 quilômetros de extensão e mais de 350 metros de profundidade. Lago Hopkund, Índia. Existem alguns mistérios que são realmente fascinantes, como é o caso do Lago Hopkund, na Índia, também conhecido como Lago dos Esqueletos. O local, que fica em uma região isolada dos Himalaias a mais de 5.000 metros de altitude, ganhou essa fama depois que, em 1942, centenas de esqueletos humanos foram descobertos por um guarda. Até o momento da descoberta, os ossos permaneceram congelados em um glaciar e, em um primeiro momento, como os esqueletos foram encontrados durante a Segunda Guerra Mundial, as autoridades pensaram que eles poderiam pertencer a invasores japoneses. No entanto, logo ficou claro que os ossos eram mais antigos e as suspeitas se voltaram a uma tropa de Caxemira que havia desaparecido na região um século antes. A hipótese da tropa parecia bastante convincente, graças à quantidade de esqueletos descoberta, e as causas da morte logo foram relacionadas com possíveis desastres naturais, suicídio em massa, ataques e doenças. No entanto, na década de 60, os ossos voltaram a ser analisados e desta vez descobriu-se que, na verdade, eles datavam de um período entre 500 e 800 anos atrás e mostravam traumas que pareciam haver sido causados por algum evento violento. Desta vez, com base nos ferimentos presentes nos esqueletos, a teoria sobre sua procedência foi relacionada a uma invasão frustrada, ordenada por um sultão indiano no século XIV. Isso até que em 2004, uma equipe da National Geographic foi enviada para investigar e, mais uma vez, as teorias anteriores foram jogadas por terra. Exames de DNA revelaram que os esqueletos tinham aproximadamente 1.200 anos e que pertenciam a dois grupos diferentes de pessoas. Para os cientistas da NetGeo, os ossos possivelmente pertenciam a peregrinos que contrataram guias mongóis para atravessar as montanhas. Além disso, os esqueletos traziam muitos traumas na região da cabeça e dos ombros e bem poucos em outras partes do corpo. Esses danos não eram consistentes com ferimentos provocados por cortes ou ataques de espadas, como normalmente se observa em antigos campos de batalha. Os traumas presentes nos esqueletos parecem ter sido provocados por objetos esféricos, levando os cientistas a concluir que a causa das mortes provavelmente foi uma devastadora tempestade de granizo que surpreendeu a caravana de peregrinos no caminho. O curioso é que uma lenda local parece apoiar essa hipótese. Existe uma canção conhecida por pessoas que vivem próximo ao lago sobre um grupo de viajantes que estavam atravessando as montanhas, mas que não respeitaram a deusa da região chamada Nanda. Enfurecida, a divindade mandou uma terrível tempestade de granizo que arrasou a caravana, e depois a deusa desfez dos corpos jogando-os no lago. Aproximadamente 200 esqueletos foram estudados até o ano de 2013, mas acredita-se que o número total seja próximo a 600. Contudo, o sítio não foi isolado nem escavado corretamente, e infelizmente o local se transformou em uma atração sinistra que atrai centenas de turistas todos os anos. Kelimutu. 3 lagos situados no mesmo vulcão, um ao lado do outro, chamam a atenção dos turistas por terem cores diferentes e que mudam de tempo em tempo. Eles ficam no Monte Kelimutu, situado na Ilha de Flores, na Indonésia. Ganharam fama internacional depois que um alemão que descobriu o lugar em 1915 escreveu sobre o estranho fenômeno. A mudança de cores é imprevisível. Azul, verde e preto são comuns, mas há épocas em que eles adquirem os tons vermelho ou branco. Segundo os cientistas, o fenômeno ocorre devido a fumarolas subaquáticas. Fumarolas são aberturas na superfície da crosta terrestre que emitem vapor de água e gases, mas a falta de qualquer monitoramento regular do sistema vulcânico impede que os cientistas tenham os dados necessários para maior compreensão. Os lagos recebem o mesmo nome do vulcão, Kelimutu, que significa o Lago Fervente, mas cada um foi batizado com um nome pela população que acredita que eles abrigam espíritos de mortos. O vulcão fica dentro de um parque nacional e tem 1.690 metros de altura. Pitão gigante. Biólogos americanos capturaram a maior cobra-pitão já vista na Flórida, nos Estados Unidos. Uma fêmea da espécie piton birmanesa com quase 5,5 metros de comprimento, 99 quilos e nada menos do que 122 ovos em desenvolvimento. Originárias da Ásia, as pitons birmanesas estão entre as maiores serpentes do mundo. Desde 1970, quando foram introduzidas no estado norte-americano, a espécie predadora multiplicou-se a ponto de se tornar uma ameaça para o ecossistema local e a vida selvagem nativa. As pitons tornaram-se predadoras do topo da cadeia.
comendo até jacarés. Em 2013, a Organização Ambiental da Flórida iniciou um programa de captura e sacrifício desses animais que já removeu mais de 1.000 cobras invasoras da região. Pequena sereia. Circula nas redes sociais uma imagem que descreve essa cena como o avistamento de uma sereia em um pântano. Literalmente igual à pequena sereia dos desenhos, muitos ficaram abismados com tamanha semelhança. Manhaque Pântano. Conhecido como Pântano de Manhaque, este é considerado um dos lugares mais apavorantes dos Estados Unidos, Louisiana. Conta a história que, em 1915, uma mulher chamada Julia Brown previu sua morte, enquanto cantava uma canção com a letra "Quando eu morrer, vou levar toda a cidade comigo". No dia de seu enterro, havia um vento muito forte e muitas pessoas foram carregadas pela água até o Pântano Manhaque. Ainda hoje, pessoas que visitam o pântano afirmam que ouvem gritos de pessoas. Outras veem aparições de vítimas no local. Há muitos anos atrás, o pântano era muito utilizado por praticantes de voodoo. Naquele tempo, ver zumbis vagando e rituais com sacrifício humano realizados pelos fazendeiros era algo constante, perseguido por um jacaré. Um youtuber norte-americano gravava mais um vídeo para o seu canal enquanto pescava, quando passou por uma situação surpreendente. Tommy Lee, de 22 anos, estava concentrado enquanto tentava fisgar um peixe no pântano de Everglades, na Flórida, nos Estados Unidos, quando foi surpreendido por um jacaré de 3 metros. O animal rapidamente saiu da água e correu em direção a ele. O momento foi registrado por uma câmera que ele segurava no momento. O trecho de vídeo que ele compartilhou em seu canal no YouTube, ele diz surpreso: "Jesus Cristo, você tem que ter cuidado aqui", quando o jacaré lentamente saiu da água. Enquanto o youtuber tenta recuar do jacaré, ele tropeça várias vezes para trás e logo se levanta. "Bem, isso acaba com a minha pesca de tarpão, uma espécie de peixe", disse Lee para si mesmo enquanto estava a apenas uma curta distância do jacaré. Quando o réptil desiste do ataque, ele ainda diz: "E eu vou embora daqui", comentou ele enquanto pega sua vara de pescar e desliga a câmera. O Homem de Graubael. O que você faria se uma série de fatos estranhos estivessem acontecendo na região em que você mora? Na Dinamarca aconteceu um caso misterioso que assustou visitantes e moradores do país. Muitos corpos em um ótimo estado de conservação, cerca de 2.000 anos, foram encontrados completamente preservados. O local do mistério se passa entre a linha férrea entre Alemã Hamburgo e Copenhague, capital da Dinamarca. Além da Dinamarca, os pântanos em outras localidades do norte europeu, como Irlanda e Polônia, também têm se revelado tumbas misteriosas. Segundo a BBC, corpos de 2.000 anos de idade foram descobertos e muitos arqueólogos acreditaram que se tratava de vítimas de sacrifícios religiosos da Idade do Ferro, período iniciado em 1200 a.C. em regiões da Ásia e da Europa, mortas e delicadamente depositadas nos pântanos como uma oferenda aos deuses. Outros acadêmicos, porém, especularam que poderiam ser criminosos, imigrantes ou viajantes. E um detalhe que chama a atenção é que os corpos encontrados estavam em um bom estado de conservação por conta dos ácidos produzidos por um musgo que residia no brejo e é muito presente no ecossistema, a turfa, apesar de apresentarem marcas de forca ou cordas em volta do pescoço. Os coletores de turfa foram que descobriram os corpos no pântano. Outro detalhe curioso é que alguns corpos também apresentavam as gargantas cortadas. Em Aarhus, segundo a maior cidade dinamarquesa, o Museum Museum tem um resto mortal considerado muito valioso e bom representante da Idade do Ferro na Europa. O Homem de Graubael. Ele foi encontrado em 1952 em posição deitada e com grande parte do corpo totalmente intacta, até mesmo o cabelo. Em entrevista à BBC, a diretora de exibições do museu conta que, assim como a maioria dos corpos encontrados em pântanos, seu cabelo e pele ficaram avermelhados por causa de um processo químico conhecido como reação de Maillard. Ele foi forçado a se ajoelhar e sua garganta foi cortada de orelha a orelha por alguém de pé por trás dele. Mas ele foi colocado com delicadeza no pântano. Pode parecer violento para nós, mas sacrifícios eram uma parte importante da vida cultural desse período. Já o corpo exibido na imagem é do Homem de Tollund. Ele tem cerca de 2.400 anos de idade e está armazenado em um museu. Ele é considerado um dos corpos do pântano mais bem preservados do mundo. Ele foi enforcado e a corda que causou a sua morte ainda está enrolada em torno de seu pescoço. Ilha. Em 2016 surgiu a notícia de que uma ilha circular havia sido descoberta na Argentina. O que era mais intrigante não era nem o fato de ela ser quase perfeitamente redonda dentro de um lago também redondo,
O mais incrível é que aparentemente ela rodava no próprio eixo. Ficou curioso? É possível vê-la no Google Maps, inclusive ela foi descoberta por essa ferramenta. O produtor Sérgio estava procurando lugares para gravar um documentário quando topou com a curiosa formação. Apelidada de O Olho, a ilha tem 118 metros de diâmetro e está localizada nos pântanos que se formam no foz do rio Paraná. Ao redor de toda a ilha, um pequeno fio de água parece separá-la do continente. Quando Sérgio começou a monitorar a ilha, ele notou que a sua posição variava de tempos em tempos, indicando que ela girava no próprio eixo. Isso gerou inúmeras teorias conspiratórias, como por exemplo de que eventos sobrenaturais ocorriam na região e até que os alienígenas estariam por trás da bizarrice. A ilha existe de verdade, mas não tem nada de sobrenatural e nem de ilha. Diga-se de passagem, trata-se de uma vegetação flutuante bastante conhecida pelos habitantes próximos do local, que desde sempre souberam que os aliens, os Illuminati ou até mesmo fantasmas não têm nada a ver com o fenômeno. A formação costuma girar por conta do movimento dos ventos e da própria correnteza. Essa pequena reserva de biosfera, por vezes, pode até mesmo evoluir suas próprias espécies, se permanecerem tempo suficiente flutuando sem contato com as margens. Monstro do Lago Ness, da Islândia. Um vídeo revelado na internet em 2012 reacendeu a polêmica sobre a existência de uma lenda antiga da Islândia. A gravação feita por um morador local mostra o que parece ser uma minhoca gigante se movimentando pelo lago Lagarhot. O vídeo, gravado no dia 2 de fevereiro de 2012, foi colocado no site de uma TV islandesa e logo se tornou uma febre na internet. No país, a criatura é o equivalente ao monstro do Lago Ness, na Escócia. Ela foi mencionada pela primeira vez em 1345. Diz a lenda que era uma pequena cobra que foi colocada dentro de um anel de ouro para expandi-lo. Ao voltar para pegar a joia, a dona teve uma surpresa. A criatura havia crescido enormemente, mas o anel não. Horrorizada, ela teria jogado o anel e o monstro no lago, onde ele teria continuado a aumentar de tamanho. Muitos islandeses, no entanto, não acreditam nessa lenda e dizem que as imagens na internet mostram apenas uma rede de pesca congelada. Alienígena. Um usuário do Google Maps com olhos de águia avistou que parece ser uma criatura alienígena caminhando por um pântano na Flórida. Muitos avistamentos de objetos estranhos foram relatados perto daquele lugar, o que fez com que os moradores acreditassem que essas imagens poderiam ser reais. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!